Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o canal Valores e Negócios. Eu sou o Leonardo Santos, junto com meu amigo, Dr. Jonadab. E a gente está aí com mais um episódio. Você que chegou até esse vídeo, não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Assim a plataforma te avisa sempre que nós subirmos um conteúdo novo. E não deixe de curtir o vídeo. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. Estamos aqui com dois amigos, né? Um já é figurinha carimbada nesse canal, o outro está vindo pela primeira vez. A gente vai ter o prazer aí de conhecê-lo. Tem uma história bem bacana. A gente já conversou aqui, já começou a conversar. E tem uma história bem bacana aqui na cidade de São Gonçalo, um projeto social muito legal. E eu vou deixar o Renato contar aí um pouco da sua história, falar um pouco quem é o Renato, né? Para quem não te conhece ainda. E a gente começar aí esse bate-papo. Sem pressão. Sem pressão. E até antes dele falar, acho até interessante, por exemplo, ele vai falar o tempo, né? Mas eu não conheci o cara, gente é de São Gonçalo, né? O projeto dele parece ser bem interessante, eu não conhecia. Como é que pode? Então, isso aí vai ser uma grande oportunidade para você aqui da cidade de São Gonçalo ou do estado do Rio de Janeiro conhecer a história desse cara e o projeto que esse cara cuida aqui no nosso município. Obrigado pelo convite, Uhum. né? Intermédio do meu amigo e meu parceiro aí, de toda, toda a trajetória nossa aí também, o Elber. Obrigado também por ter me apresentado a vocês. Então, eu sou conhecido como Renato Patrão, né? Coordeno a Rede Funk Social. A gente iniciou a Rede Funk Social no finalzinho de 1999. E o objetivo ali, a princípio, era... Naquela época a gente já achava que o funk estava indo para um discurso que a gente, naquela época, achava que estava um pouquinho pesado, um pouquinho apelativo. E aí no final de baile funk, trocando ideia, a gente pensou, pô, bebendo e assim e tal. E uma galera reunida assim. Falou, pô, o funk tá ficando sinistro e tal. A gente podia podia se organizar e tentar modificar alguma coisa ali, criar um grupo, um projeto social para poder a gente. Em 99? Isso no finalzinho de 99, Mas para início de qual foi a 2000. mudança assim que vocês estavam enxergando? Qual era o caminho que ele estava indo que Foi vocês? naquela época ali começou a explodir os bondes de funk, né? O Aham. bonde do Tigrão, o bonde do Vim. Sim, sim. E naquela época a gente achava que o funk tava assim, modificando Mais letras uma pesadas? letra pesada. Mas você diz o quê? Mais o apelo sexual? Mais apelo sexual. Mas também tinha, foi uma geração, né? Sim, Tinha uma sim. geração do axé. Sim. Então o funk, ele sempre. Veio pegando, O né? funk é um ritmo que ele sempre tá ali. Como é que fala? Ele se adapta muito a Sim. outros ritmos, né? Então ele vai muito na nevada do que está acontecendo no momento no país de um modo geral. Ali na década de 90, até antes disso aí, ele tinha aquele apelo muito social, né? Na Justamente. realidade, o funk ele cantava aquilo que a sociedade, né, aqui da pista, né, não sabia o que acontecia lá, então a galera começou a cantar e começou a mostrar para o mundo e para as pessoas a realidade de uma comunidade, a realidade de uma favela e dos problemas sociais que existiam nas comunidades, né? Então tinha aquelas Exatamente. músicas Era lá, o o funk do Rap das Silva? Armas, do Silva, Silva. Só Quero Ser Feliz, Isso, né? Cidinho Doca. Cidinho Doca, Tem uma galera boa. Os é. caras torrar, Cidinho Doca. Vai entregar a idade ainda, rapaz. É verdade. É isso aí. Tem uma galera boa dessa época aí. E a gente, vindo desse funk, né? A gente. É uma cabeça assim que a gente pensava. Hoje eu vejo que a gente pensava errado, né? Porque nessa época que a gente começou a iniciar, a gente tinha muito aquilo, não, o funk tem que ser do nosso jeito, tem que ser desse jeito aqui, entendeu? Hoje tem até um movimento também voltando, que a gente chama de funk da antiga, que é essa galera Isso. que cantava esses funks e tal, buscando, mas também eles também entenderam que tem espaço para todo Pra todo mundo mundo, e que né? é possível a gente manter o funk que a gente considera hoje funk da antiga, mas também é possível manter o funk atual, né? E assim, tudo é realidade de acordo da ótica de uma pessoa, num determinado grupo, uma determinada comunidade, e dá para se dialogar com todos eles. Só que Sim, a rede funk social continua mantendo a postura de que é preciso discutir sobre o funk, né? A importância que o funk tem na sociedade, qual é o papel dela na sociedade de um modo geral. E para a gente, para nossa instituição, a gente mantém
a gente só defende a questão de que o funk precisa ser limpo, na questão de que não possa, não que não possa, mas que pra gente, nós defendemos a ideia de que o funk tem que ser propositivo, tem que ser educativo, né? E ele tem que articular, dialogar com frentes de funk, mas que pra gente é preciso o funk ter um discurso social que transforme vidas de fato, entendeu? Pô, mas vocês já pensaram isso em 1999? Saindo de um bar. Essa cachaça tava boa pra caramba. Ó, não é brincadeira. Ô, gente, será que é só eu que bebo? Essa cachaça tava boa pra caramba. Na época, pra falar a verdade, na época, eu vejo hoje que nessa época era um pouco de incômodo. Sabe quando você. Eu vou falar agora minha idade de novo. Quando você começa a ficar velho e acha que tudo que tá acontecendo novo é ruim, porque o seu tempo foi muito melhor, a gente, naquela época, começava a achar assim, pô, a gente canta Bobby Rum, o rap do Silva, Cidinho Doca, Só Quero Ser Feliz, Lógico que Torrado, Vinícius Andim. A gente fala assim, pô, olha a qualidade dessa música que a gente canta. Olha o que os caras estão cantando agora. Vou tirar, passar cerol na mão. Olha só que, pô, isso aí é um apelo sexual, pô, escrachado. Então a gente tinha esse preconceito. Dentro do próprio movimento a gente tinha esse preconceito já. Então a princípio foi mais isso. Não pode. Tem que ser do nosso jeito. Só que aí você vai se reunindo com essa galera, vai discutindo, vai conversando, e aí você começa a montar uma ideia e ver que de fato é importante ter um movimento que lutasse pelo funk, porque dessa época, fora a gente ter o nosso preconceito pro funk que estava sendo mudado, existia também uma barreira social grande, como existe até hoje, mas também tinha outras questões políticas, sociais. Por exemplo, era difícil a gente conseguir ter acesso a festividades que não fosse baile funk. Sim. E existia dois paralelos, porque em baile funk de favela a gente não paga, né? Porque é aberto à comunidade, então a gente paga o que for consumido. E também, só que o Estado sempre proibiu esse tipo de evento, porque ligava ao evento baile funk de favela ser de tráfico de droga, mesmo não sendo, né? A gente sabe que existe algumas por aí, mas a gente sabe que a grande maioria não é assim que funciona. E aí o que acontece? Tinha esse preconceito, tinha uma guerra anunciada entre o Estado e os movimentos de periferia, entendeu? Então, tipo assim, teve um momento que o Ciro Darlan, por exemplo, que depois eu conheci ele pessoalmente, tive uma certa amizade, digamos assim, um respeito por ele e por mim, pelo que a gente fazia na época, a Rede Funk que eu só fazia, mas teve um período que o Ciro Darlan, ele proibiu os bailes funks também, entendeu? E tudo por essas suposições de que baile funk era patrocinado por tráfico e tudo mais. Então nossa guerra também é muito por isso. A gente precisa ter um movimento que bata de frente, ou que pelo menos exponha as ideias que o funk tem, que não é só entretenimento, que gera renda, né? Gera uma cadeia produtiva pro funk muito importante, entendeu? Emprega muita gente, então a gente precisava que tivesse um grupo para debater de frente, discutir e mostrar, olha só, o funk não é só entretenimento não, tem uma galera dançando, zoando, mas também tem um cara que vende, tem um cara que produz as caixas de som, tem microfone, tem cantor, tudo. Tem equipe, tem um cantor, tem todo entendeu? mundo. Então, Até antes, de repente, da gente avançar, você só quero contar uma coisa que você falou bem no início, que é importante pra gente. A gente fala muito aqui sobre o nome do canal, Valores e Negócios, né? De você ter um propósito, de você, né? Quais são os valores ali do seu negócio, do seu propósito. Você falou uma coisa muito interessante, né? Vocês tinham uma ideia, né? Vocês conversaram lá, tomaram um negócio e começaram a conversar, tiveram uma ideia. Mas com o passar do tempo, essa ideia foi se ajustando, né? Vocês viram que algumas coisas, de repente, não é que vocês estavam errados, mas não precisavam ser tão ortodoxos, a questão de você dialogar com o novo, com o velho e tal. Você até falou, a gente vai ficando velho e tem a ideia de achar que bom era na nossa época e tal. Como que é legal, né? Essa ideia, assim, você manteve o propósito, né? Mas ele foi se adequando, você foi ouvindo, você foi dialogando. Eu dou sempre o exemplo do meu filho, Davi tem 9 anos. E aí ele disse para mim uma vez que ele queria ser engenheiro
e ele queria ser caixa de supermercado. Aí. Ele disse pra mim. Aí. Aí eu... Os dois ao mesmo tempo. Sim, né? Fiquei feliz, pô, quer ser engenheiro igual o papai e tal. Mas falei, meu filho, por que você quer ser caixa de supermercado? Aí ele falou assim, papai, ela tem uma caixa cheia de dinheiro, você não viu? Então, assim, É muito esperto. a ideia tá bom, o propósito vai ter que se ajustar de repente. Né? Então eu acho legal essa percepção, né, que eu acho que todo empreendedor, todo mundo que começa alguma coisa tem que ter de ir adequando o propósito. Pô, eu não gosto tanto dessa apologia, eu não gosto tanto dessas músicas, mas vamos ver o que dá pra chegar aí, o que dá pra ajustar de propósito. Eu acho bem bacana. Essa adequação, né, do movimento. Agora, eu fico realmente abismado com essa parada em 1999, os caras estão pensando como mudar uma questão na trajetória do funk. Mas falando até sobre música, é que eu sou mais mal educado, tá? Ele é mais educado, ele espera o cara falar, e eu já vou interrompendo, já pergunto no meio que... Como eu sou mais velho, eu esqueço, tá? Então eu já pergunto logo. Mas falando sobre a questão da música, como é que você vê hoje, cara? Assim, eu sou um cara assim, eu não tenho nada contra o funk, então assim, se tá na rádio, passa o funk, escuto, não vejo nenhum problema. Mas, por exemplo, eu me assusto hoje com uma certa apologia que tem do funk e de músicas que tocam nas grandes rádios, música que os grandes artistas hoje, cantores e cantoras estão cantando, dessa valorização do cara do radinho e do cara da Glock na mão. Entendeu? Nós temos grandes funk que tocam aí no horário nobre das rádios, falando sobre isso. Então, como a gente está falando dessa questão dessa mudança, né, sempre social e das músicas do funk, como é que você vê essa situação assim hoje, desse momento? E lógico, aqui o espaço aqui a gente respeita, tá? Não tem questão de ser a minha opinião e tal. Me preocupa, porque eu acho que hoje como a gente é muito do que a gente consome. Então eu tenho uma filha, né? E minha filha tem duas filhas. Porque tem uma maior com 16 e tem uma pequenininha. A pequenininha eu não tava contando porque ela não tá na época dela, acho que vai estar pior. E ela realmente não conhece, né? Não vai num baile funk, não vai numa comunidade, não vai. Mas de repente ela vai estar escutando uma música dessa e aí ela começa a criar uma imagem e valorizar. Porra, esse cara então do radinho, que todo mundo sabe o que é, pô, o cara do radinho. E Glock porque também a pessoa fala, quem não conhece, mas depois o cara vai pesquisar, sabe que Glock é uma pistola. Claro. Eu fui entendeu? pesquisar. Você foi pesquisar, Léo? Aí, não, tá vendo? Sério, aí, tá vendo? O cara com a Glock. Então, assim, como é que você vê esse movimento que eu falei? Porque aí as pessoas começam a escutar e falam, pô, é isso, então esse é o cara referência que eu tenho que ter pra minha vida, esse cara do radinho, esse cara da Glock. Como é que você vê esse movimento do funk indo pra esse lado mais assim, valorizando a questão do tráfico mesmo, né, cara? Do pessoal que tá lá, infelizmente, no tráfico de drogas ali. Então, eu vejo duas problemáticas nisso aí. Sim. Uma das maiores que eu vejo é que é o seguinte, um dos maiores defensores do movimento funk, com a ideia de um funk, como eu disse, um funk limpo, né? O Bob Rum, o Marcinho, essa galera da antiga, e até alguns novos também, foi o DJ Malboro. Foi e continua sendo. Sim. E para mim, uma das maiores derrotas que o funk sofreu foi quando o DJ Malboro, não ele, né? Mas quando a rádio que ele tocava, desfez a parceria, enfim, é uma coisa normal, né? As pessoas fazem contrato e o momento chega o término. Só que a saída do Malboro da rádio, na época que era uma rádio de ponta, ainda né? Mas é uma rádio grande, tocando a Big Mix, na nossa época, a gente via a Big Mix como se fosse a seleção brasileira do funk. Né? Você tocava nas comunidades, tocava em outras equipes de som, e toda quarta-feira tinha um lançamento do DJ Malboro na Big Mix. E quando você chegava na Big Mix, você estava vestindo a camisa do Brasil. E ali só tocava os artistas que ele falava assim, se você fizer funk proibido, eu não lanço sua música. E ele, desculpa, né? E ele tinha um espaço muito forte com a Xuxa, né? Sim. Na época. Sim, o Malboro, que era das crianças. Não tinha internet. Eu tô querendo pontuar isso que é para as pessoas entenderem a importância do Malboro e do espaço que ele abria com esse Big Mix. Foi isso mesmo, né? verdade. E toda quarta-feira era certo, todo funkeiro do Rio de Janeiro inteiro parava para ouvir a semana inteira, né?
porque tinha um cronograma. Segunda-feira era dia de funk das antigas, de terça era o dia do funk misturado, quarta-feira lançamento, e ainda tinha sexta-feira que era o top 10, os funks mais tocados nos bailes todos. Então, tipo assim, o Marlboro, ele sempre organizou o funk, ele sempre defendeu a bandeira do funk ser limpo, sem palavrão, sem nada, sem baixaria nenhuma, entendeu? Só que quando ele sai quase que eu falei a emissora. Quando ele sai da... Não, mas pode falar. Não, tem problema. Não, vou falar. Quando ele, infelizmente, sai da FM o Dia, Sim. botam um outro cara que hoje também não é meu amigo, mas é um conhecido, que é o Rômulo Costa. Sim. Que tinha Que na era mão Furacão a 2000. Furacão 2000, que era uma das maiores potências. Criou Eu um fico monopólio bobo como do esse funk. movimento acabou também, mas isso aí depois a gente pode até falar depois a gente pode até falar disso E daqui a tamo falando pouquinho. de dois titãs. Dois titãs, é justamente, isso aí. Dois gigantes. É. Inclusive, os dois começaram em São Gonçalo. Aham. Por isso que a gente não deixa sair a rede funcional de São Gonçalo por causa disso, porque o Marlboro começou a fazer baile. O Marlboro era de São Gonçalo, né? Por isso o apelido do mesmo? Marlboro, por isso que é o apelido do Marlboro. Ah, tá. Lembra que antigamente Do tinha Marlboro, um cara isso no mesmo. cavalo? Fumava, Aham, tinha comercial é de isso, fumar, né? isso. Era por causa disso. Aí ele falava que eu morava em São Gonçalo, o pessoal na rádio zoava ele. Vai pra terra de Marlboro. Ah, zoando, tá. pra dizer que Sim, na sim. roça. Isso aí. Aí virou Marlboro. Ah, Aí, e o Rômulo Costa também fazia baile funk nas ruas. Porque antigamente também começou o baile funk nas ruas mesmo, depois que foi migrando para dentro dos clubes, né? E o Rômulo fazia também. Mas enfim, quando a FM o Dia desfaz a parceria com o Marlboro, a Big Mix sai da FM o Dia e eles botam o Furacão 2000. O Furacão 2000 tinha um monopólio, tinha quase todos os bares do Rio de Janeiro eram na mão deles. E aí o que acontece? O jeito de baile funk da Furacão 2000 era diferente do Marlboro. Ele tocava, digamos assim, o tambozão afiado, entendeu? Então, naquele pique, entendeu? Então, tipo assim, era um outro jeito de funk, que é um jeito que o Marlboro não toca. E aí acabou que isso aí também abriu um pouco de brecha para, vamos dizer assim, eu não sei porque eu posso ofender a minha própria classe e não é isso que eu quero. Mas vamos dizer que ele meio normalizou coisas que pra gente normalizou coisas que pra gente, apesar de que o programa dele, quando ele, por exemplo, que ele apresentava o programa, só que depois ele veio Todo dia de tarde. ele veio a se candidatar como político, ele saiu e aí ele botou o filho dele. Pra mim foi o melhor time também da época da Furacão 2000, porque o filho dele era jovem e o filho dele tinha um time da rua também. O programa, foi lá em cima, estourou, porque ele tinha a fala que a molecada queria ouvir. Só que a musicalidade funk que ele tocava, assim, não era a qualidade que o Marlboro tocava. Então ele precisava passar funk com alguns apelos ali que a gente não gostava. Que a gente não gostava não, que a rede funk social não defendia e que o Marlboro também não defendia. Então isso, assim, foi normalizando esse tipo de coisa, que foi a sua pergunta principal. Isso foi normalizando, né? O radinho na cintura, duas rajadas, duas brocada, isso aí foi normalizando. Hoje, como você foi pesquisar, tem gente que não sabe algumas gírias, você não sabe o que é isso mesmo. Entendeu? E aí isso foi normalizando. Infelizmente, isso também prejudica também, porque quando a gente vai discutir na Secretaria de Cultura Estadual, na Prefeitura municipal de algum lugar... o preconceito ainda? Sempre. Quando você chega lá e fala, eu falei pra ele, meu projeto de funk... Nunca vai deixar de existir o preconceito. No começo, em 1999 para 2000, de 99 até 2002, quando eu chegava na mesa com uma folhinha, um plano ali, cronograma, eu quero fazer um evento só com o cronograma na prefeitura. Você é da onde? Eu sou Renato Patrão. Da onde? É Rede Funk Social. O quê? Esquecia o rede e o social. Só ouvia funk? O quê? Não, a gente não deixa funk. Não, funk não pode, não. Tem gente que nem me recebia. Aí a gente nós fizemos o quê? Fizemos o contrário. Então não precisa de ninguém, não. A gente vai fazer o nosso baile funk sozinho. Reunimos uma galera, os MC, que queria fazer baile com a gente, que eram os caras amigos nossos da antiga. Começamos a fazer o baile. Começamos a juntar alimento e tal, e doar para as comunidades, e o baile começou a virar. E aí depois eles começaram a procurar a gente também. Porque aí viram depois que a gente, muda, né? porque aí viu ganha que notoriedade. Porque aí... quando eles começam, por exemplo, chega a época de eleição, eles tudo procura, né? Então eles vê, aquele grupo ali, eles chamam ali.
pô, 10, 15 mil, eles lotam um baile funk, então a gente precisa dialogar com Mas eles. já começaram nesse período já organizado formalmente, assim, com o CNPJ? Ou não? Não, no começo a gente... Aquilo, Era uma a gente associação de queria pessoas, né, fazer, informal. queria fazer projeto social, mas não sabia como. Aham. Aí nossa ideia, a ideia de social era fazer baile funk, arrecadar alimento e doar para as comunidades que ia assistir a gente, né? Aham. No caso do São Gonçalo, o Menino de Deus, Rocha, Galo Branco, Pira, essa região toda que a gente fazia baile. A gente concentrou um baile na época em um galpão na cidade e fazia esse baile ali, arrecadava, a entrada era era R$2 e 1 quilo de alimento. Os R$2 a gente rachava lá e Aham. chapava. E o alimento a gente botava. Só que a gente deixava esses alimentos no galpão. Aham. A gente fez algumas edições, não sei exatamente quantas, fizemos algumas edições, só que a gente fez uma parceria com no galpão, acreditando que ele era um cara maneiro, deixava os alimentos ali para ele distribuir. Falando, deixa comigo que essa parte é comigo. Eu, beleza, e ele realmente distribuía. Só que depois a gente ficou sabendo que ele era vereador e ele distribuía em nome dele. Ah, caramba. Então a Olha gente não só, sabe. É, Aí a gente ficou puto, é. então vamos sair disso aí. Aí saímos e fomos falando que a gente foi procurar. Porque a gente começou a ficar muito grande, o galpão já não comportava a galera que entrava. É mesmo. E aí a gente começou a falar assim, pô, olha só, tá dando muito alimento. E a gente é projeto social, já que a gente quer ser, a gente tem que ver, pô, onde tá indo esse alimento? A gente sabe que a gente quer direcionar os alimentos para as comunidades que a gente quer, mas será que tá indo? Vamos buscar, perguntando a um, a outro, e bababá, e tá. Não, tá vindo sim. É do baile que a gente faz ali. Baile não, o alimento que vem É aqui é do do vereador tal, tal. porque ele é muito bom. Meu irmão. Né? Aí, beleza, chutamos o balde e fomos procurar um espaço maior. Aham. Foi quando a gente foi pro Porto da Pedra, a escola de samba lá, que tava no início, tipo assim, o Malboro chegou até ir lá também para poder fazer um baile lá, só que eu não sei porquê, acabou que ele desistiu, e tava entrando um outro grupo de gente para fazer um baile lá, que era o pessoal que fez o Castelo das Pedras, que depois também ficou famosão esse baile. Castelo Sim, das Pedras. Castelo, pô. E fomos lá. Foi, né? Pô, Castelo das Pedras era o aço agora. Castelo das Pedras era o aço. Botar uma legenda na hora quando aparecer. Era mais massa, né? Aí foi onde a gente conseguiu conhecer dois caras que foram importantes pra caceta na nossa vida, que é o Vinícius Júnior e... Vinícius Júnior. Tá na cabeça. A gente chega lá. Júnior Perim e o Vinícius Dalmas. A gente bate de frente com o Vinícius, aí expliquei a situação pra ele. Eles Não, eram de onde? Eles eram do projeto social que tinha na época, que era Pequeno Abraço do Tigre, no caso, Abraço do Tigre. Era da escola de samba? E aí eles criaram, dentro desse projeto, eles criaram um projeto deles que era, eu não lembro exatamente o nome, mas era mais ou menos, tinha a ver com o Abraço do Tigre, tinha Crescer e Viver, né? E aí eles já tinham uma estrutura e tal, e começaram... Primeiro eles testaram a gente, né? Foi eu e mais dois amigos. Aí ele, pô, mas você quer fazer baile funk? Aqui já tem baile funk, pô. Você não vai deixar vocês fazer baile funk aqui e tal, não sei o que, vai. Aí o Júnior gastando a gente assim pra ver se a gente queria, tava com vontade mesmo ou não. Aham. Ele, mas eu nem gosto de funk, pô. Pra que eu vou ajudar vocês em que você não gosta de funk? Me fala aí sobre como é que é o funk de vocês e tal. Canta aí, então, não sei o que. Várias pilhas. Depois que a gente foi conversando, trocando ideia, ele falou, tá, calma aí. Vocês conseguem mobilizar a gente? Conseguem trazer umas 10 pessoas pra cá? Pra semana que vem? A gente, consegue. 10 pessoas, mole. Aí começamos na época, não tinha negócio de telefone, né? Foi boca a boca. Botamos 50 pessoas na quadra. Só no boca a boca. Aí os caras, porra, esses moleques têm potencial. Aí ele foi... Você já falando de que ano? Isso já era em 2001, por aí, Já era em 2001? Porque a gente já tinha Caramba. feito muito baile nesse galpão, entendeu? Pô, então de 99, 2000 já fizeram coisa pra caramba já. Aí, aí ele foi, falou isso pra gente, chegou, botou uma galerinha lá, 50 pessoas, aí ele foi, olha só, vou dar uma moral pra vocês, pra ver se vocês querem, se é isso realmente que vocês querem, no caso o Júnior falando pra mim. Aí ele foi, me levou numa sala e falou, você pegou um computador, botou na sala, falou esse computador tá com internet, com cabeou lá e tal, ó. O que tiver de ideia na cabeça de vocês botam nesse computador aqui, pra mim saber se vocês têm ideia, noção de projeto social. Porque aí foi ele que abriu nossa mente. Ele patrão, fazer baile funk para arrecadar alimento é ótimo, mas só isso não é um trabalho social com o potencial que vocês têm, com o poder de mobilização que vocês têm. Só isso é pouco para vocês.
E aí ele começou, ele que me ensinou a fazer projeto, apresentação, justificativa, legal. objetivo, cronograma, orçamento, tudo isso quem me ensinou foi Vinícius e foi o legal. Júnior. Aí depois que eles ficaram também gigantes, eles saíram de lá, foram para uma escola estadual, Uhum. lá perto, um CIEP lá perto, saíram do Porta-Pele e foram fazer uma parceria com a escola e chamaram a gente. Vamos para lá, patrão, vocês também, da Rede Funk. Fomos também. Passou um período, eles saíram, foram pro centro do Rio, na Praça 11. Estão lá até hoje. Eles montaram o circo, são, pô, grande, projeto perfeito. Podia até trazer eles aqui, que os caras são brabos. Legal. Aí ficaram lá e a gente continuou no CIEP. Só que aí entrou uma nova problemática, que a gente fez várias coisas lá. Fizemos uma oficina de dança, de canto, de percussão, de tudo que você puder imaginar que tinha a ver com funk, nós fizemos ali. Só que também a gente começou a ficar grande também no CIEP. E aí começou a ter problemas. Por exemplo, a gente chegava uma molecada de fora da escola para poder entrar para a escola, poder participar do nosso projeto. Uhum. E a gente, projeto de moleque, né? A gente não tinha grana para nada. Então, Aham. tipo assim, não tinha como dar um uniforme para eles poderem. Não tinha como dar um crachá para ter uma identificação mínima, para poder saber quem eram os alunos da escola, quem não eram, quem estava vindo pelo projeto, quem não tava. Tinha molecada que aproveitava na saída do projeto, saía dizendo que era aluno do projeto para matar a aula. Entendi. A diretora em si da escola nessa época, ela queria muito que a gente continuasse, mas eu já era presidente da ONG nessa época, eu falei, é melhor a gente sair, porque pode ter problemas lá na frente. A Aí diretora ela já tava formalizada. já estava formalizada. Isso aqui ano. Não, nessa época não tava não. Nessa época foi, acho que em 2006, isso aí, 2006. Não, 2004. 2004. Não tava formalizando que foi em 2004. Aí, mas a gente pensou, melhor a gente sair e tal. Aí, nessa sentiu que tava atrapalhando tava ali o atrapalhando. ambiente escolar, né? A diretora gostava muito da gente ali, mas eu tava sentindo isso. A gente ficou ainda um ano ainda ali Aham. e tal. Só que antes disso tudo, como eu falei, antes disso tudo, a gente tinha a maioria tinha carreira, né? Fazia show e tudo mais. E a gente pensou o seguinte, a gente sempre foi estratégico, né? Ah, vocês cantavam funk? A gente cantava. Você também era? Sim, pô. Ah, é mesmo? E aí, Eu não sabia não, e pô. nós fomos estratégicos. O que a gente pensamos no começo? Pô, a gente quer montar um projeto de funk, falar de funk, mas como é que você vai falar de funk se você não entende de funk? Você entende de palco, cantar, falar e tal, rimar e beleza, mas como é que você vai falar de funk? Você tem que conhecer tudo do funk, você tem que conhecer a história, como começou, por que o nome é funk, quem foi o criador, quem foi o primeiro beat, tudo isso. E fora isso, como é que funk é música? A gente quer defender como música. O nome é funk? Também. Agora, quem foi o criador também. Agora, Então, o criador foi um norte-americano chamado Horace Silver, e ele fez os primeiros acordes ali do funk, e ele também foi que deu o nome funk. Né? Mas dizem que o funk norte-americano é muito diferente do funk brasileiro, é isso? Muito diferente. Porque o funk que ele criou era mais próximo do jazz, entendeu? Só que assim, ao passar do tempo, eles pegaram aquela tendência dele e foi misturando como funk. Mas e até quem trouxe isso hoje, pro né? Brasil? Quem foi que trouxe pro Brasil e começou a... Então, pro Brasil aí já vem muito A mais gente tem pra ali cá, Steve porque... B, né? Aquela galera... Sim, Steve B é isso aí norte-americano? mas Steve B era mas aí já é Miami Bass, que é uma fusão do funk, do original funk, né, digamos assim, daquela... Do jazz e tal, mais próximo dali. E aí, em algum momento, que eu não me lembro exatamente a data, mas em algum momento a galera que produzia música, eles achavam que o funk podia ser mais dinâmico, assim, mais dançante, e aí eles misturaram o Miami Bass com a primeira vertente. Então, funk é uma mistura da mistura, exatamente, né? E hoje continua misturando, né? Porque cada vez misturando. tá tendo um ritmo diferente do outro, né? O funk tá... Aí As batidas hoje. Ficou um bom tempo ali o Miami Bass. Mas é o precursor aqui brasileiro, que é o Marlboro ou tinha Marlboro? Marlboro, porque ele começou a trazer. Ele e alguns outros, mas ele é um dos grandes aí que começou a trazer o funk mais para nacional, porque nessa época tinha um funk que a gente chamava de funk internacional, que na época era tudo funk. Depois que a gente começou a modificar, né? África Bambata, uma galera aí. E a gente começou, eles começaram assim, nomear funk internacional e funk nacional a partir dos festivais de galera, que a princípio os festivais onde os MCs cantavam era assim, eles produziam, por exemplo, tinha, sei lá, o Steve B, Trinelli, a Hassan, alguns assim que cantavam em inglês. E aí, com o surgimento dos festivais nacionais, digamos assim,
os MCs começaram a fazer versão dos funks internacionais A para poder, versão nacional, né? pra Entendi. poder E cantar. como é que disso nós chegamos nos bailes de corredor da década de 90? De um Miami Bass, de um Stevie B, a gente chegou na pancadaria que era o Justamente baile. do festival, porque era o festival nacional, né? Os MCs cantavam e tal. Só que quando a gente cantava ali, tinha também a ideia de que a gente levar uma galera pra torcer por os MCs. a E ideia. aí ganhava. Quem ganhava ali a maior torcida pro MC e tal, e o MC ganhava e tal. O Bochecha foi um dos primeiros que ganharam. Os Aham. festivais foi feito no Mauá Tamoio, que antigamente o funk todo girava em São Gonçalo. Depois que começou muito o Rio. Porque o mecanismo, né? Tudo o girava dinheiro, na terra de Marlboro, né? Isso aí. Aí. Só que desses festivais que eram só para revelar os novos MCs, né? Começou a criar uma rivalidade lá embaixo também. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. E aí começou a. Mas depois não teve mais a questão, não tinha mais a questão do festival, ficou só a porradaria Aí os mesmo. MCs Só... começaram. Uma briga de torcida mesmo. Isso aí. É isso aí. Aí os MCs É isso. começaram a criar funk pedindo para os caras não brigar mais. É isso aí. Só que, infelizmente, esse eu não vou falar porque eu não vou falar o nome dele. É. Infelizmente, um desses grandes do funk, Uhum. que eu já citei o nome dele aqui, mas eu não vou falar de novo, vocês pescam aí. Um dos grandes do funk, viram que isso também gerava renda. Gerava renda, sim. Entendeu? Entendi. Eles estão brigando, isso é ruim, mas gera renda. Sim, E lotava, aí, né? vamos organizar essa porradaria? Vamos dividir isso aí, e aí começou a organizar. Aí tinha corda, né? Segurança pra caramba. Uns com corda, uns sem corda. Fonte inergotável de conhecimento, saber. Sim. E aí começou uma nova batalha. Foi onde que o Ciro Darlan começou Você ia nessas coisas? Não, a dar um. Não, Ah. caseiro, tem cara de caseiro. Dava pra ver na televisão. Eu lembro. Não, mas é verdade. Eu vi. É verdade. Mas realmente teve muita matéria falando sobre essa Mas o época aí. próprio Rômulo Costa, o programa dele de tarde aparecia. Não aparecia as brigas, mas Sim, você imaginava ali. Que Não. Pô, mas legal, então entendi. Então essa divisão começou por causa dos festivais Por causa dos e tinha as festivais. torcidas Porque era que muito torcer maneiro, pros pessoal. MCs. Levava Pô, legal. bola, Entendi. zoava É, e tal. Entendi. Era muito maneiro. Só que depois começou a criar atrito. Entendi. E aí depois entenderam que esse atrito podia gerar renda. E gerou renda por um bom tempo. Só que depois essa renda também gerou muita morte. Sim. E aí gerou a Tinha muita intervenção morte, do né? governo começando a proibir os bailes funk. Uhum. Foi que aonde também, por alguns momentos, a proibição dos bailes funk, porque aí já era baile funk dentro de clube. Aham. Aí quando começa a proibir o baile funk dentro de clube, o que acontece? Começou a ter de novo os bailes funk de comunidade. Só que aí já tinha outras organizações, outras frentes nessas comunidades. Então, o baile na comunidade ele começa com essa proibição? Eu não tinha essa, Porque tinha essa percepção. porque não. o baile funk começa na rua, né? Uhum. Depois as equipes foram ficando com dinheiro, se organizando, equipamento e tal. E aí, só que a rua não dá dinheiro, só dá dinheiro para a população, né? A barraca e tal. Sim. Mas os donos de equipe não geravam um grande Aham. dinheiro assim. Uhum. E aí começou a negociação daqui e dali o mercado, né? Procura, aquela coisa, e começaram a migrar para dentro dos clubes. E aí o clube ganhava, os donos de equipe ganhavam, os MCs também ganhavam um pouquinho mais do que R$50, porque no começo era R$50 que a gente ganhava pra fazer baile, pra gente cantar. Só que quando começa a proibição dos baile funk no Rio de Janeiro inteiro, aí ficou todo mundo Caramba. à mercê. Aí não vai tinha o que pra dentro das fazer. comunidades. E aí meio que dá um retorno para dentro da comunidade. Só que quando volta para a comunidade de bailes, Cara, a enciclopédia do funk. quando volta Caramba. Aí, Que legal, aí, história pô. mesmo, cara. quando existe esse retorno, já existe uma organização dentro da comunidade diferenciada. Aí, ó, né? você que é antropólogo aí, ó. Não, Pô, fazer um eu- estudo desse aí, ó. Isso Caramba. aqui isso pra gente da antropologia, é como esse registro aqui, Aham. ele pode se tornar uma espécie de um fóssil, né? Aí, Que no futuro alguém que queira entender um pouco melhor a dinâmica da transformação da cultura, ele É. pode pegar esse recorte que o Renato está nos dando hoje, com a própria vivência dele, e analisar essa Verdade. história, Caramba. esse desenvolvimento, né? Para citar, só para ilustrar, ali eu sou do Coroado, né? E meu tio fazia parte de galera. Renato é do Boaçu? Sim. Não é do Boaçu. Meu tio fazia parte de galeras e até hoje o Coroado, ele enaltece, o Coroado canta o grito de galera de baile funk do Coroado. E o grito é o Coroado,
coroador. Cada galera tem o seu grito específico. Cada bairro, cada região tem o seu grito específico. Aí tinha lá, a galera ia pro CCIP de Pilares, né? Sim. Realengo, né? Então, Realengo. Brasa Viva. Brasa Viva, então, é o maior de todos, o mais famoso do É. mundo. Porque era quase um MMA. É, Brasa né? Viva, pô. Mas o Viva era ali na Vista Vista Alegre? Vista Alegre, E vinha né? gente do mundo todo pra- pra dentro de Vista Alegre Alegre. pra baile funk de... Hoje, se o Anderson Silva fosse do Rio de Janeiro, que eu não sei de qual estado que ele é, talvez ele até seja, mas assim, se fosse, então, se fosse na época do baile funk, ele talvez seria um dos caras. Ele, o Bernardo, aquele né? outro, pô, tem muita galera que É verdade, o cara assim, o cara mais famosinho do grupo é aquele cara que mais batia mais, né? Era o Sim. cara que era o de frente, o porque cara os caras que que era brigava melhor, que né? era bom de briga, eles se tornaram representantes das comunidades deles, entendeu? É, isso aí. Aí tinha essa parada. Tinha gente que Eu treinava luta só pra poder ir pra baile funk, pô. É, eu lembro. E aí teve uma época que a galera se reunia, por exemplo, eu migrava no lado Eu A lembro e que lado tinha B. Kenner, lembro da Kenner, que o pessoal comprava Kenner pra dar de Kenner nos isso, outros, né? isso. Sandália, Kenner. Bater nos outros? Pra bater nos outros, cara. Eu não sei se eu fico mais espantado com a história ou com você, sabe? Muito bom, né? E tinha uma época que o pessoal treinava pra brigar também. A galera em si treinava pra sequestrar, que a gente chamava de sequestrar. Tu ia lá, Tinha várias paradas. guindava o cara do outro Sequestrar, lado, puxava. Puxava pra dentro da sogra. Chegou uma época que chegou a ser até bem organizado, entendeu? Porque A briga. assim, A briga. porque a briga, mas era organizada. Porque eu lembro de já em alguns bailes que só tinha bebê, isso é muito engraçado, só tinha bebedouro, né? Nenhum lado do baile. E aí tinha os bailes que tinha aquelas cordas que a gente chamava, Aham. e tinha só um lado do baile. Só que assim, tinha duas opções. Eu podia ir pro baile e não brigar, porque brigar era pra quem quisesse brigar, que na concepção da molecada da época, era distrair, era Era um zoar, lazer, né? era um lazer. Entretenimento. Porque muitas vezes a gente se encontrava na rua fora de baile e ninguém brigava. Ah, era? Você não... Bebia até junto, entendeu? Não brigava. Aí era é como se fosse dois animais, digamos assim, Aham. brigando por espaço, Sim. entendeu? Não, minha galera é mais braba que a sua. A gente vai tomar o baile e tal. E tinha baile que a gente ia, o bebedouro era de um lado só. Aí você, se você não tivesse no corredor brigando, você podia muito bem lá beber tua água. Tipo, por exemplo, eu sou do lado B, a água tá no lado A. Eu podia muito bem lá beber minha água e voltar. Ou se eu tivesse no corredor brigando, a gente tinha um gesto que a gente fazia o seguinte: a gente tava lá trocando. Mas eu queria beber água, cansei, quero beber água. Eu chegava no meio do corredor, fazia com a mão assim. Os caras entendiam, eu podia passar lá, beber água e voltava. Caramba! Minha mãe de baile tinha organização. Né? Essa eu não sabia. É bagunçado, mas tem gerente. Tem, caramba. E tinha um de segurança também, que ficava Mas ali tinha um também. vencedor do baile? Não que tinha um Ou você vencedor. tinha que tomar o espaço do outro? Ou Literalmente, o a vencedor corda era ia esse. avançando? Como é que era isso? Como A que... corda os caras ficavam segurando. Óbvio, alguns bailes eles deixavam amarrado a corda, outros bailes eles seguravam. Aham. Tinha baile que não tinha corda também, entendeu? Mas assim, dentro de uma lógica, quem tomasse o baile, digamos assim, era o dono. Por exemplo, tinha uma galera que... Mas o outro fazia o quê? Tinha que ir embora? Ou não ele... tinha que ir embora, não, ele ia botar pra fora. Ah, então, vocês iam avançando até pra tomar o espaço do outro e... Cai, tomou o baile. É aquela festa que você... que a galera toma. Tinha uma galera braba que fazia, muitas vezes tomava baile. Tipo, pô, tem uma do... Às vezes tinha dia que ninguém tomava o baile, ficava só Não, ali, sempre, mas... quase sempre empatava. Não sei como Ah, tinha uma tá. galera muito, muito braba. Tinha o Itambi, quem assistia aí, que foi do funk, vai saber o que eu tô falando. Itambi era uma galera que era osso de roer. E até nesse momento não tinha influência nenhuma do tráfico. Não. Não tinha aquele negócio, eu sou do comando tal, do Não, comando não. B, C, D, A, não tinha nada. A única rixa que se Não tinha aquele negócio de região. Ah, essa região é do comando tal, essa região é Não. do comando tal, ou essas duas regiões são desse comando e a gente vai pegar a região. Não tinha influência nenhuma Não disso. existia. O tráfico lá e o funk aqui, nada Não tinha nada. Até não. porque em muitos lugares que tinha que fazer o clube fechado, né? a maioria Aí fechava. você vai lá pra Realengo, o clube fechado é em contato com o bicheiro. O bicheiro não, Não é tinha nada a em ver contato com entendi. o tráfico, entendeu? Entendi. Que a escola, eles usavam muito escola de samba, Sim, né? maioria É, escola de entendi. samba. Entende? Então, nessa época, eu acho que era mais É, travado. entendi. Sim. Aí não tinha isso. Vinculação nenhuma com isso, Não. né?
E aí, onde surgiu o Pezão nessa história? Como é que surgiu Então, o colégio que vocês estão hoje? Quem é, Pezão? Governador. o ex-governador. Eu tava com medo que a resposta fosse essa. Mas o que tem o Pezão? E aí, tô perguntando.